Olha só, exatamente 500 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, um monge católico iniciou um movimento que, de acordo com muitos historiadores, mudou a cara do mundo, a Reforma Protestante. Martinho Lutero lançava, nessa data, um documento com 95 teses que criticavam algumas práticas da Igreja Católica. As ideias de Lutero rapidamente encontraram seguidores e os protestantes, ou evangélicos, como também são conhecidos, se espalharam pelo mundo. Se embarcaram, inclusive, aqui em São Paulo, onde deixaram muitas marcas na religião, claro, mas também na arquitetura, na educação e nas ideias. Essa igreja, para mim, representa o Evangelho de Cristo pregado todos os dias e que muda a vida das pessoas, para o bem. Nisso a gente ajuda com as crianças também, a ensiná-los desde pequenos, né, o que nós acreditamos. Tenho 5 filhos, 12 netos, 1 bisneta e todos estão juntos servindo ao Senhor. Estamos no centro da capital, Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, também conhecida como uma das igrejas missionárias que surgiram a partir da Reforma Protestante. O seu Salim, a Giovana e o Humberto pertencem a um grupo formado por 1 milhão de presbiterianos em todo o Brasil. Aqui na capital, uma das primeiras organizações protestantes é a primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Neste espaço, mais de 1000 membros se reúnem toda semana. Ela foi estabelecida aqui na cidade em 1865, através do trabalho do missionário Blackford, missionário norte-americano. Uma das coisas que mais chamam a atenção quando a gente entra na igreja é esse órgão de tubos com mais de 100 anos. Um instrumento musical gigantesco que ocupa quase todo o altar. Ele veio dos Estados Unidos em 1986, doado por uma igreja presbiteriana. E o mais curioso é que quem está aqui desse lado não imagina que dá até para andar do lado de dentro dele e ver bem de perto de onde vem a música durante os cultos. São 1.700 tubos como esses, por onde sai o som das notas. Uma das marcas dos presbiterianos é a valorização da educação, da busca pelo conhecimento. Os presbiterianos são herdeiros da chamada Segunda Reforma, ou Reforma Suíça, que teve como líderes iniciais um homem chamado Ulrico Zwingli e depois João Calvino. Esses indivíduos eram formados em universidades e eles foram profundamente influenciados por um vigoroso movimento intelectual daquela época, que foi o Renascimento e o humanismo. As igrejas protestantes aqui da capital têm uma arquitetura discreta. Essa aqui segue o estilo neogótico. Mas quando a gente sobe os poucos degraus e entra na Igreja Evangélica Luterana de São Paulo, é impossível não ficar fascinado com a beleza dos vitrais. Essa igreja existe desde 1908, é um dos patrimônios tombados da cidade. É a fé que se expressa através da arte. Outra diferença em relação à Igreja Católica é que os protestantes não adoram estátuas de santos. Porque nós partimos do princípio que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, nós não temos intermediários entre nós e Deus. Os protestantes também têm uma relação diferente com o trabalho e com o dinheiro. Uma diferença que explica em parte porque os Estados Unidos, um país de maioria protestante, é tão desenvolvido economicamente. Uma marca desse protestantismo americano é não ter nenhum preconceito, nem em relação ao trabalho, nem em relação ao lucro, que gerou nos Estados Unidos a forma de vida americana do homem que se faz por ele mesmo. Aqui no estado de São Paulo, a influência dos protestantes americanos e ingleses foi muito forte. Nós vamos encontrar aqui as primeiras empresas de importação e de exportação agrícola. Nós vamos encontrar aqui o início das ferrovias, o início da eletricidade, o início da engenharia, tudo liderado por protestantes ingleses e americanos. E lembra do seu Salim do começo da reportagem? Pois é, ele é um exemplo da doutrina protestante. Um médico aposentado, mas não parou de trabalhar. Passa todo o seu conhecimento em palestras. E
Eu falo para Deus, tu tem me dado saúde, eu já tenho 83 anos e continuo servindo ao Senhor com alegria e emoção.